Pessoal, vamos fazer aqui o primeiro exercício sobre a lei de Hooke. Então, nesse ponto, eu espero que você já tenha assistido o vídeo de teoria da lei de Hooke para que a gente consiga fazer esse exercício. Então, considerando uma placa de espessura de 8 milímetros, submetida a uma força de tração de 5 kN, determine. Letra A, o deslocamento total da amostra. E letra B, o deslocamento na porção central da amostra. A amostra que a gente tem é esse elemento aqui, em que as medidas estão em milímetros, e a gente tem a força de tração de 5 kN nas duas extremidades dessa amostra. E além disso, aqui nos dados denunciados, a gente tem que o módulo de elasticidade vale 3 gigapascal, que convertendo para megapascal dá 3.000 megapascal. E antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E o que a gente tem aqui? Nós temos uma força de tração, ou seja, uma força axial que está agindo na parte longitudinal da amostra. E a gente está querendo saber o deslocamento total que essa força vai gerar nela. Então a gente está falando aqui sobre a deformação desse elemento. Então, com base nisso, a gente consegue aplicar a lei de Hooke, desde que a gente considere que estamos no regime elástico do nosso material. Ou seja, conforme a gente aumenta a tensão, proporcionalmente a gente aumenta a deformação do elemento. Então, como a gente viu na teoria, a gente tem que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Se ficou um pouco confuso isso que eu expliquei, eu recomendo vocês assistirem o vídeo de teoria de novo, porque vocês vão ver que vai fazer mais sentido vendo esse exemplo aqui. Então vamos relembrar a lei de Hooke. A gente tem que a variação do comprimento, ΔL, é igual à força normal vezes o comprimento inicial, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Como a gente quer saber o deslocamento total, a gente está querendo saber qual que é o ΔL total. E essa amostra aqui, a gente consegue ver visualmente que existem três trechos diferentes. A gente tem esse primeiro trecho aqui, a gente tem esse segundo trecho aqui do meio e a gente tem esse terceiro aqui. Esses trechos, eles possuem alturas diferentes e comprimentos diferentes. Então, o que vai mudar? Primeiro, a altura diferente vai implicar na área da seção transversal. Então, cada um desses elementos vai ter uma área transversal diferente. E além disso, como o comprimento é diferente entre eles, cada um vai ter o seu próprio L, tá? Então, qual que vai ser a ideia desse exercício? A gente vai dividir em três trechos, então trecho 1, trecho 2 e trecho 3. A gente vai calcular a deformação em cada um desses trechos, o ΔL de cada trecho, e a gente vai somar todos esses três ΔLs. Aí a gente vai ter o ΔL total. Então é exatamente o que eu trouxe aqui embaixo, ó. Aqui a gente tem a nossa figura, os dados que foram dados no enunciado, a força, o módulo de elasticidade e a espessura. E aqui as fórmulas para cada, a lei de Hooke, né, para cada trecho. Então, ΔL1, ΔL2 e ΔL3. Como a gente quer o deslocamento total da amostra, a gente quer calcular o ΔL total, que vai ser igual ao ΔL1, ΔL2 mais o ΔL3. Então aqui eu fiz a expansão desses termos, então eu abri todos eles aqui embaixo, ó. Substituí os valores, então todas as medidas aqui, para que elas fiquem na mesma unidade de medida, eu converti para centímetros, tá? Então aqui a gente tem o L1, que era 40 milímetros, ficou 4 centímetros, ó, o 40 aqui em cima, 40 milímetros, 4 centímetros. O E, o que a gente... Esse aqui eu acho que é a unidade de medida que pode gerar mais confusão quando você estiver fazendo o exercício. Eu vou até escrever para ficar mais fácil. Ó, a gente tem 3.000 MPa. Deixa eu anotar aqui embaixo. E é igual a 3.000 MPa. Só que MPa, ela não é uma unidade que está em centímetros. A gente precisa fazer uma conversão para que ela fique na mesma dimensão que os outros itens, os outros parâmetros. Então, a gente pode considerar
que o módulo de elasticidade vale 300 kN por centímetro quadrado. Então, se eu pegar o módulo de elasticidade que está em MPa e dividir por 10, a gente vai chegar no módulo de elasticidade em kN por centímetro quadrado, que agora sim está alinhado com as nossas unidades, porque a força está em kN e as medidas estão em centímetros. Então, esse 300, né, ele vai ficar condizente com as unidades. Show de bola! A área da seção transversal, ela é a altura vezes a espessura. Então, vamos ver o elemento 1. Olha só, ele vai ter uma altura de 30 milímetros. Eu sei que está pequeno, mas isso aqui é um 30, tá? 30 milímetros, que eu converti para centímetros e ficou 3. E multipliquei pela espessura, que é 8... Ops, aqui está errado a unidade. Aqui é centímetro. Show de bola. Agora sim, ficou certinho. E aí a gente consegue fazer essas contas. Então, o trecho 1 a gente vai ter um ΔL de 0,028, trecho 2, 0,052 e o trecho 3, 0,028. Somando todos esses trechos, todas essas variações de comprimento, a gente chega num deslocamento total de 0,108 centímetros. Show de bola! Resolvemos aqui o item A. E o item B, ele pede o deslocamento na porção central. E a gente já fez o cálculo, né, para descobrir o deslocamento no meio, no total, né? A gente teve que calcular o deslocamento na porção central, que é esse cara aqui em cima, ó. Então, aqui embaixo, eu só trouxe ele de volta, refiz os cálculos, e assim a gente chega no deslocamento de 0,052 centímetros. Então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E é isso. Valeu, até mais.